Hoje, 21 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. A data pretende conscientizar sobre a liberdade de culto e de expressão de todas as etnias. Para falar do assunto, nós recebemos no estúdio o vereador Ari Friedenbach, do PHS, integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso de recebê-lo aqui. Agora, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em média, a cada 3 dias, o governo recebe uma denúncia de intolerância religiosa. Em 2014, o Disque 100 registrou 149 denúncias de discriminação religiosa no país. Em 2013 foram registradas 228 denúncias, ou seja, é um cenário que tem que mudar, né, vereador? Olha, eu diria até que eu imagino que é uma subnotificação, porque a questão da intolerância no nosso país, infelizmente, ainda, especialmente no Brasil, que é um país com uma miscigenação enorme, com as mais variadas crenças religiosas, historicamente, né, composto por uma variedade impressionante. E a gente vê isso acontecer com muita frequência. A questão da intolerância religiosa e outras intolerâncias é uma frequente no nosso dia a dia, né? Segundo o censo de 2010, a maior parte da nação brasileira era católica. Hoje a gente vê que os evangélicos cresceram bastante e o número de evangélicos cresceu muito e o número de refugiados que chegam ao Brasil também aumentou e com isso culturas diferentes, religiões diferentes. Então esse é um tema que agora precisa ser muito debatido, né, vereador? Olha, veja, eu acho que assim, agora e sempre, né, porque o Brasil recebeu os escravos que vieram com suas religiões de matriz africana, então não é algo novo para o Brasil, é algo histórico, como eu já disse, e a gente vê isso acontecendo com muita frequência. E eu acho que a gente tem um cenário de muitas etnias, religiões, acharem que são os detentores da única verdade. E é muito importante que, na verdade, eu que sou de origem judaica, inclusive, sempre tive muita consciência, muita clareza de que todas as religiões levam para o mesmo caminho. Cada um tem o seu trajeto para chegar a Deus, ou seja lá a entidade que acreditar, mas na verdade tudo tem o mesmo caminho, que deveria ser buscar paz, buscar convivência harmoniosa e não tentar convencer o outro de que a minha religião ou a minha crença é melhor do que a sua. E isso acaba causando embates, ações violentas que preocupam muito a todos nós. Eu, que tenho um trabalho muito focado na questão da violência, a mim sempre preocupou bastante essa questão. É verdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a liberdade religiosa. Então, como garantir essa pluralidade no Brasil, em São Paulo, em prol de um objetivo comum, que é esse que a gente está falando agora, né? De fazer o bem. E eu acho que a base de tudo é o respeito, né? Bom, eu acho e sempre achei de que educação a gente começa em casa. Então, os pais devem orientar os seus filhos a serem tolerantes com as diferenças, de conviverem com tranquilidade com as diferenças. As escolas têm uma função fundamental também nesse trabalho e o poder público também com campanhas educativas pode fazer um trabalho muito importante também para que a gente não assista mais cenas de violência, pessoas saindo de um culto, como recentemente aconteceu, e se apedrejado. Apedrejamento. Quer dizer, isso é inadmissível. Parece que voltamos séculos atrás. Exatamente, é o que eu estava pensando. Assim, parece um cenário de Idade Média, se apedrejar alguém. E nós estamos no século XXI, por incrível que pareça, apesar de que a gente vê coisas realmente que são da Idade Média, o poder público tem um papel muito importante. Agora, a gente não pode esquecer que, num primeiro momento, a família tem uma responsabilidade muito grande no sentido de começar a educação dos seus filhos, porque realmente isso começa em casa. Não dá para jogar para a escola só essa responsabilidade ou só para o poder público. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte para que haja uma convivência mais razoável entre as diferentes crenças. A gente está falando agora parece que a gente voltou anos atrás, né? Regrediu séculos. Não pode deixar de falar dessa questão da violência contra fiéis de religiões como o candomblé, umbanda, e isso parece que se fortalece. Isso tem que mudar, vereador. Existe uma intolerância de algumas religiões em relação às religiões de matriz africana, especialmente, né? Como se fosse algo ligado à macumba, sei lá. Não é. Uma coisa negativa, enfim. Eu disse macumba no sentido negativo, justamente. E não é isso, cada um tem o seu caminho e não se pode ter
essa sensação de que eu tenho a única verdade, a minha religião é a única religião certa. Não existe isso. E hoje, às 14 horas, em frente à Prefeitura, vai ser realizado um ato público contra essa intolerância religiosa que a gente está conversando aqui, que oficializa a criação do Fórum Permanente de Liberdade de Crença e Cultura no município de São Paulo. O vereador vai estar lá, né, vereador? Com certeza, saindo daqui vou direto para lá. Vai direto para lá. E qual que é a importância dessa novidade para São Paulo e desse ato em frente à Prefeitura? Bom, eu acredito que vai bem no encontro que estava falando, assim, do poder público fazendo a sua parte, está fazendo a lição de casa aí, criando esse fórum de debates, esse ambiente propício ao respeito às diferenças. Hoje a gente está falando de religiões, mas as diferenças como um todo, né? Seja opção sexual, religiosa, ou seja lá o que for. As pessoas, para viver em sociedade, têm que aprender a se respeitar. Não é possível de que quem não concorda comigo está errado. A gente tem que aprender a ouvir os outros e aprender com os outros, né? Em todos os aspectos. Até estou extrapolando aqui da questão religiosa. Eu acho que isso é viver em sociedade. E cá entre nós, a intolerância, não saber viver com pessoas diferentes de você, não combina com São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ela é diferente. O Brasil, né? é o país com a maior miscigenação de raças, de crenças, de nacionalidades. Eu acho que é um exemplo para o mundo, o que a gente sempre assistiu no Brasil como a tolerância. Por exemplo, usando aqui a minha etnia religiosa, judeus e árabes no Brasil sempre conviveram com absoluta harmonia. Eu tenho excelentes amigos da comunidade árabe, excelentes mesmo. E isso é um exemplo, a gente sempre usou como exemplo o Brasil e parece que com o tempo a coisa está desvirtuando, andando para trás. Em vez de a gente andar para frente, a gente está vendo cada vez mais intolerância, cada vez mais violência, né? Não é só questão de falar mal, são ações de extrema violência. Isso é muito preocupante. É verdade. Então, como tornar a capital como um exemplo de tolerância, vereador? Eu acho que é educação, educação e educação. Como eu disse, em casa, na escola, o poder público, as pessoas, as entidades, a gente tem, sei lá, os Rotaries, em todos os ambientes. Eu acho que esse assunto tem que ser amplamente debatido, porque eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade de admitir esse tipo de reação das pessoas. Num país, numa cidade como São Paulo, que não existe, acho que no mundo, exemplo maior de miscigenação de culturas. Verdade. E como você falou anteriormente, os imigrantes, os refugiados, que trazem também diferentes culturas, diferentes hábitos, a gente só tem a ganhar com isso, não a perder. Não é impor o meu, é agregar o diferente, né? É isso aí, essa é a graça, né, do Brasil e de São Paulo. É o grande exemplo, é o que a gente tem de melhor. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Vou liberar o senhor tem um compromisso importante agora, né? Muito então, obrigado. Às 14 horas, em frente à Prefeitura, quem quiser comparecer e participar. É né? muito importante, obrigado. E acho extremamente importante a TV Câmara, mais uma vez, estar à frente de um debate como esse. Tá certo, a gente estará lá também. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado, uma boa tarde a todos.